Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao devocional da Igreja Batista Central em Laranjal, o devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E nesse momento, quando nós lemos a palavra e meditamos sobre ela, nós buscamos espiritualidade, nós buscamos aguçar os nossos olhos espirituais e os nossos sentidos espirituais para que possamos ver Deus e sentir Deus no dia a dia. Obviamente que não estou falando da pessoa do Senhor, mas assim a sua ação, o seu agir, a sua providência. Veja, sinta, e eu tenho certeza que a sua vida ela será encaminhada de uma forma poderosa, para que você a cada dia sinta a satisfação, a paz e a alegria de servir a um Deus vivo, um Deus que está aqui agora, um Deus que está aí com você, um Deus que tem trabalhado em nossas vidas de forma poderosa. E vamos orar nesse momento agradecendo a Deus? Quero muito agradecer a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que Deus tem feito em você e na sua família. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado a Deus pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela família, obrigado a Deus pelo sustento, obrigado, ó Pai, pela proteção. Eu te agradeço, ó Deus, e quero consagrar ao Senhor a minha vida, para que seja feita a tua vontade. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do meu irmão e da minha irmã. Peço que a tua graça e a tua paz sejam sobre eles, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorifique ao Senhor. Aproveite nesse momento para poder falar palavras de amor ao Senhor, de gratidão, que a sua boca esteja cheia de palavras que glorifiquem e exalte ao nome do nosso maravilhoso Deus. Bem, estamos terminando hoje o livro de Esdras. Hoje serão os capítulos 8, 9 e 10. Nesse texto, nós vamos encontrar a ida de Esdras para a terra de Jerusalém, para o reino de Judá. E ali eles vão começar uma nova vida. E uma nova vida requer conserto, requer aliança. Eles começam a perceber os erros que eles cometeram e começam a consertar esses erros. Obviamente que estamos falando de uma outra aliança, de um outro momento, de um outro povo. Os nossos consertos hoje são outros consertos, principalmente espirituais. Ok? Mas vamos lá então, capítulo 8, verso 1 diz assim: Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Bem, a partir do rei Ciro, rei da Pérsia, o povo começou a voltar para Jerusalém. E foram em algumas levas, né? Nesse momento aqui era Esdras que estava voltando, juntamente com alguns líderes. E ele vai, ao longo desse texto agora, a partir do verso 2, falar o nome e a quantidade de pessoas que estavam indo juntamente com ele. O nome dos líderes e aqueles que estavam indo com eles. Mas, no final da contagem, ele percebe uma coisa. Verso 15. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e os acampamentos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita, nenhuma pessoa que ajudasse no culto ao Senhor, nenhuma pessoa que tivesse sido escolhida por descendência para que pudesse servir no templo do Senhor. Irmãos, às vezes isso acontece na igreja. Algumas pessoas acham que por cantarem são levitas. Não. Cantar era uma das funções do levita. O levita, ele arrumava, ele limpava, ele fazia todo o trabalho de sustento da casa do Senhor, de sustento no sentido de manter, toda a manutenção, essa é a melhor palavra, da casa do Senhor. Obviamente que quando eles não estavam no templo, eles faziam isso em momentos específicos, né? Em momentos de adoração a Deus, mas o lugar principal do culto do judeu era exatamente o templo. Não confunda com sinagoga. Sinagoga
ela foi criada para poder ensinar a palavra. E não somente a palavra, como para decidir questões do povo. Então, sinagoga não era o templo, era o lugar de ensino da palavra e de resolver questões do povo. Já o templo, aí sim. E o templo tinha algumas partes, né? Tinha um pátio, tinha o altar, onde eles faziam as ofertas, e tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo ficavam os sacerdotes, e no santo dos santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia até ali para pedir perdão pelo pecado do povo. Então ele começa a convocar pessoas que eram da descendência de Levi para que pudessem servir no templo, para que pudessem ajudar na adoração ao Senhor. E a constatação do erro vem logo a seguir, né? Verso 21. Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. As ruas não eram policiadas como a maioria das nossas ruas são hoje, né? Bem, quando eu digo a maioria é porque quero dizer que eram mais ruas do que era antigamente, tá? Nem todas as ruas são policiadas, mas enfim, as ruas eram mais perigosas e eles estariam carregando prata e ouro, tudo isso oferta para que pudesse entregar lá no templo. E chega no versículo seguinte, Esdras vai falar que teve vergonha. Olha só, gente, que interessante. Esdras teve vergonha de pedir uma guarda ao rei, de pedir soldados para fazerem a escolta deles. Porque eles tinham declarado que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que era o Deus deles. Então, se você confia em Deus, como que você vai dividir essa confiança com homens? É claro que não estou falando de atitudes normais, né? Não estou falando de tentar a Deus. Por exemplo, quando o diabo leva Jesus para o alto do templo e fala o seguinte: joga-te daqui abaixo, que está escrito que virão os teus anjos e te sustentarão. Bem, Jesus logo respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Não quer dizer que porque Deus está te guardando, que você vai se lançar na frente de um carro, que você vai tomar veneno. Não, você não vai fazer isso. Isso é tentar a Deus. A Bíblia diz que em algumas situações, se você for exposto a um perigo, Deus vai te livrar. É diferente. A iniciativa é de Deus. E você não se meteu aquilo porque você queria. Foi uma contingência da vida. Ok? Então Esdras ele sente vergonha de pedir ao rei Artaxerxes que mande um destacamento policial, uma guarda para conduzi-los. Eles confiam em Deus. E eles declaram um jejum. Por quê? O que é o jejum? É quando você tem um problema tão grande que você perde a fome. Aí você deixa de comer para se dedicar à oração. Você deixa de ingerir comida sólida para se dedicar à oração. Existem alguns tipos de jejum quando se fala em jejum original, tá? Eu vou fazer um jejum de telefone, não vou usar telefone durante 5 dias. Não, isso não é jejum. Isso é um propósito que você está fazendo para melhorar a sua vida, tá? Mas quando se fala em jejum, é deixar de comer para poder dedicar-se à oração, ok? Então, eles se dedicam ao jejum para pedir perdão pelos seus pecados e que não sofram, ao longo do caminho, consequências dos seus pecados. Eles pedem perdão a Deus e o que é que acontece? Eles conseguem chegar sãos e salvos. Verso 31. No 12º dia do primeiro ano, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque dos inimigos e assaltantes pelo caminho. Deus protegeu. Quando você de verdade coloca a sua vida nas mãos do Senhor, acredite, tenha fé, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você contra a mão do inimigo e ele não vai deixar com que você caia nas mãos do inimigo. Não quer dizer que um problema, como por exemplo um problema de saúde, não aconteça. Isso é contingência da vida. Um acidente é contingência da vida. Mas a grande verdade é que mesmo que você seja atacado por alguém, mesmo que você tenha uma doença, você vai permanecer fiel. Esse é o grande milagre, permanecer fiel mesmo quando tudo dá errado. Creia em Deus, confie em Deus, ele vai cuidar de você. Bem, verso 36.
eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas. Sátrapas eram governadores, como vice-reis em cada província, em cada lugar estratégico de administração. E aos governadores do território, e ao oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Artaxerxes, além de permitir a ida do povo para Jerusalém, ele ainda ajudou para que tudo acontecesse bem. Bem, aí Esdras faz uma oração, ele começa assim, capítulo 9, verso 1. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Bem, principalmente no livro de Levítico, vem todas as práticas que eles não deveriam ter para não se comparar ao povo para o qual eles estavam indo tomar a terra. E uma dessas práticas era não casar com mulheres que eram de povos pagãos. Por quê? Imagina só, né? Aquela mulher tinha aprendido durante toda a sua infância que se o seu Deus pedisse o seu filho para ser morto, por exemplo, Deus Moloque, ela deveria entregar. Essa mulher poderia, sendo rebelde ao seu marido, matar o seu próprio filho, porque para ela era normal, era prática. Então, eles não podiam se casar com mulheres que tinham práticas pagãs. O livro de Levítico fala sobre isso. Isso se tornou um mandamento. Os judeus, eles possuem cerca de 613 mandamentos que eles buscam colocar em prática aquilo porque são baseados na Torá, baseados na lei de Deus exposta na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Bem, verso 3 diz assim: quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Era uma prática normal, né? Por exemplo, eles tinham a prática das carpideiras. Parece que ainda acontece no Nordeste, lá no sertão, aquelas mulheres que vão para os sepultamentos para chorarem. Porque quanto mais pranto, quanto mais choro, mais isso quer dizer que o morto, ele era querido, ele era amado, ele era honrado. Tá? Então essa prática vem lá dos tempos do Oriente Médio Antigo, né? E perdura até hoje, até mesmo aqui no Brasil, estando do outro lado do mundo. Né? Mas quando alguém estava muito estarrecido, ele rasgava as suas vestes, jogava cinza sobre a sua cabeça, vestia pano de saco, ele arrancava os pelos da barba, tudo isso para demonstrar o quanto ele estava estarrecido. Hoje nós temos interjeições, né? Nós temos palavras que refletem aquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, quando alguém diz, ai meu Deus, não quer dizer que Deus tenha espetado com o alfinete. Essa pessoa está querendo dizer, eu estou estarrecido com isso. Existem muitas outras interjeições que nós usamos e que a gente quer expressar o que a gente está sentindo. Tá? Então ele faz isso, ele rasga as suas vestes, ele arranca os pelos da barba e da cabeça, dizendo, olha, eu estou extremamente estarrecido com a desobediência do povo. Ele faz uma oração. No verso 6 diz assim, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Ele estava, de fato, envergonhado. Ele estava estarrecido. Ele estava impactado com o pecado do povo, com a desobediência do povo. E ele demonstra isso como se fosse ele mesmo. Irmãos, é uma prática que nós temos que fazer todos os dias. Olhar para nós e vermos os nossos pecados. E é claro que você não precisa, homem, arrancar os pelos da sua barba, a mulher não precisa arrancar os cabelos da sua cabeça. Você não precisa rasgar as suas vestes. Vivemos debaixo de uma nova aliança, onde quando você olha para alguém, por exemplo, um homem olha para uma mulher e deseja essa mulher, ele já pecou. Porque
nós somos seres espirituais. É por isso que nós, através desse devocional, estamos trabalhando o espiritual, exatamente para que nós não venhamos a pecar e cometer erros que muitas vezes não são nem praticados com as nossas mãos, mas são praticados com os nossos olhos, com a nossa mente. Então que hoje você possa pedir perdão pelo seu pecado, naquilo que você pecou com o seu olhar, com sua cabeça e, óbvio, também com as suas mãos. Peça perdão a Deus, que você seja justificado por Jesus, que o perdão de Jesus venha descer sobre a sua cabeça e torne você uma pessoa justificada. Eu faço isso todos os dias. Eu peço perdão, às vezes, várias vezes ao longo do dia. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não ajudei o meu irmão quando eu pude. Me perdoa porque eu não separei um tempo de qualidade para o Senhor. Todos os dias. Todos os dias eu rasgo as minhas vestes espirituais. Todos os dias eu arranco os pelos da minha barba, mas de uma forma muito mais espiritual do que de uma forma física. Tá? Arrependa-se do seu pecado e Deus vai te ajudar a superar. A oração de Esdras, ela continua, fala sobre a história do povo, as vezes que o povo pecou e Deus se lembrou e Deus perdoou. E ele pede o perdão a Deus para que possa, ao entrar naquela terra, entrar de forma purificada. Porque tudo que começa bem, termina bem. E tudo que começa mal, termina mal. A não ser que seja consertado. Ok? Capítulo 10, para encerrar, verso 1 diz assim: Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Irmãos, o pedido de perdão, esse reconhecimento do pecado, ele precisa permear toda a igreja, toda a sociedade. Homens, mulheres, crianças, terceira idade, adolescentes, jovens. Eu estou aqui ampliando um pouco mais, né? Mas é para todo mundo. Aqui o texto deixa claro que até as crianças estavam chorando amargamente pelos pecados. Irmãos, o que é isso? Isso é avivamento. Avivamento, ele começa sempre com o reconhecimento do pecado. É quando você quer se purificar diante de Deus para que Ele te use. Você pode ser utilizado através do seu talento, através até mesmo do seu dom, ainda que você esteja com falta de comunhão com Deus. Você pode colocar em prática e pode impactar pessoas. Agora, espiritualmente, você só impacta alguém se você estiver limpo com Deus. Ah, pastor, então não preciso ter pecado. Claro, todos nós pecamos, tá? Mas que os nossos pecados estejam no altar do Senhor para que você possa pedir perdão por eles. E que os seus pecados sejam queimados, que eles sejam sacrificados no altar do Senhor. Ofereça o seu pecado como em sacrifício, dizendo: Pai, eu estou pedindo perdão por esse erro, eu não vou praticar mais, porque eu quero honrar ao Senhor. Entende? É para crianças, é para homens, é para mulheres, é para todo mundo. É para todo aquele que, orientado pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, sente o desejo de se purificar e estar na presença de Deus purificado. Aquele que canta, mesmo que esteja em pecado, ele vai continuar cantando. E as pessoas vão falar: olha, que bonito, que legal. Mas eu duvido que o Espírito Santo ele haja através daquela pessoa para impactar alguém se ele estiver com pecado. Pode ser uma emoção, pode ser algo muito forte que até confundam com espiritual. Mas espiritual de verdade não é. Não é. Então, que você se arrependa dos seus pecados e que você coloque-se diante do Senhor, mas coloque-se de forma verdadeira, de uma forma que, independente do seu pecado, que você coloque-se diante de Deus, porque independente do seu pecado, mediante a sua sinceridade, Deus vai te perdoar. Acredite. É algo simples assim. E o maior pecado que eles estavam tratando naquele momento era exatamente o casamento misto, porque as crianças seriam influenciadas de forma errada, embora o pai seja o sacerdote do lar, quem acaba passando mais tempo com as crianças são as mães, né? Na nossa cultura mudou um pouco isso, mas normalmente o filho ele tem mais
apego, mais achegado à sua mãe, talvez porque passa mais tempo. No versículo 44 termina o livro de Esdras assim: todos estes tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos destas mulheres. A resolução que eles chegaram foi o seguinte: olha, vamos julgar aqui cada caso e vamos mandar de volta para a casa dos seus pais as mulheres que eram de outras, que tinham culturas pagãs, para que pudessem retornar para suas casas. Tá? Foi uma decisão para aquele momento. Tá? Nós não vemos na Bíblia em nenhum outro lugar tomando esse tipo de atitude. Foi para aquele momento. E também o que eles estavam avaliando ali era exatamente a obediência a Deus. Seja obediente a Deus. Ah, mas Deus não aceita mulher nenhuma estrangeira. Claro que aceita. E Raabe, por exemplo, não foi um desses casos? E Ruth também não foi um caso desses? Deus aceita, mas essa mulher precisa se converter de fato, para que ela possa ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Lembrando que isso foi para esse tempo, tá? Nós vivemos debaixo de uma nova aliança através de Jesus Cristo, que nos ensinou que o pecado vai muito mais além do que cometer um erro, mas às vezes é pensar no erro. Então a espiritualidade é o que nós devemos trabalhar para alcançarmos essa comunhão com Deus e juntos possamos caminhar. Tá ok? Chegamos ao final do livro de Esdras. Permitindo Deus, amanhã estaremos novamente juntos aqui com o livro de Neemias e nós vamos falar um pouco mais sobre esse retorno, sobre reconstrução do templo, e vai ser algo impressionante. Tá ok? Convido você amanhã a acompanhar o devocional, seja ao vivo, seja no vídeo, mas amanhã às 9 horas da manhã. Ok? Vamos então à nossa oração de intercessão. Se você tem algum pedido, se você tem alguma necessidade, se você está precisando da mão do Senhor sobre a sua vida hoje, nesse momento, então que você agora esteja ligado ao Senhor. Conecte-se com Deus. Não permita que nada atrapalhe esse momento de oração. Ore ao Senhor. Vamos orar juntos então? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por esta manhã, por esse momento, ó Deus, em que nós podemos aqui, juntos, estudar a tua palavra e aprender com ela. Pai, eu quero nesse momento clamar ao Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão sofrendo com dores físicas, com incômodo do seu corpo. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, cura, ó Pai, segundo a tua vontade, se esta for a tua vontade, mas eu clamo, ó Deus, eu clamo ao Senhor, para que esse meu irmão seja aliviado destas dores, que ele seja liberto destas dores, bem como aqueles que sofrem com doenças emocionais, que estão agora, Deus, preocupados com o que vai acontecer, com o que talvez aconteça amanhã, estão sofrendo por isso, ó Deus, limpa essa mente, ó Deus, para que essa pessoa não venha sofrer por algo que não aconteceu ainda e que talvez nunca irá acontecer. Ou então aqueles que sofrem com coisas do passado, Deus, que estão atormentados, acorrentados por problemas do passado, que o Senhor também limpa esse coração, limpa essa mente, ó Deus. Peço também, ó Pai, para aqueles que estão sofrendo de doenças espirituais, aqueles que entram na igreja, Deus, e começam a ver o erro dos outros, aqueles que baseiam a sua fé e a sua vida no exemplo de pessoas que são falhas, que são frágeis, ó Deus. Limpa, ó Deus, essa mente, cura, ó Deus, essa mente dessa crítica, ó Deus, que não leva a lugar nenhum. Ó Deus, cuida daqueles que estão desanimados, para que sejam animados pelo Senhor agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça uma transformação para que seja reanimado com o perdão dos seus pecados. Ó Pai, eu te peço por aqueles que precisam de um emprego, aqueles que precisam de uma bênção específica, ó Pai, seja qual for, que o Senhor entre com uma providência sobrenatural sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Cuida de cada um deles, ó Deus, eu te peço, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, hoje e todo sempre, pela vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira na presença do Senhor. Chova ou faça sol, mas seja grato, porque o Senhor tem cuidado e protegido você. Amém? Que todos tenham um excelente dia na presença desse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.